Todos nós já vimos os filmes do Planeta dos Macacos, certo? Bem, e que tal uma aterrorizante dominação de macacos na vida real? Se você quer saber o que causou essa invasão em massa, você vai ter que ficar por aqui. Além disso, vou lhe mostrar uma série de coisas de arregalar os olhos, que você nunca deve ter ouvido na vida. Como esse cara nadando sob um lago congelado, bebês dentro dessas engenhocas de aparência estranha, ou essas moedas alucinantes com muitos segredos escondidos. Parece legal pra você? Então, vamos nessa! Você tem medo de cobras? Seus corpos escamosos, olhos estreitos amarelos e línguas bifurcadas e agitadas te dão calafrios? E esse cara? Você correria na direção oposta se ele escorregasse em seu caminho? Essa serpente bizarra é a jiboia de areia árabe e parece o produto vivo da tentativa de uma criança de 8 anos a desenhar uma cobra por memória. A espécie pode ser encontrada na Península Arábica e no Irã, onde passa os seus dias enterrada na areia, o que parece bastante razoável, considerando que a temperatura pode chegar a 50 graus Celsius durante o dia. Quando elas saem, que é principalmente à noite, comem pequenos répteis como lagartixas. Aparentemente, a razão pela qual parece ter pequenos olhos arregalados no topo de sua cabeça é para que possa ver facilmente o que está acontecendo acima do solo, enquanto ainda está enterrada. As cobras também têm escamas claras sobre os olhos, chamadas de tampas oculares, que se desprendem quando escurece. Então não há necessidade de se preocupar com areia nos olhos. Nem todos podemos esperar nascer músicos talentosos. Não sei sobre vocês, mas não consigo dominar nem o triângulo. Porém, algumas pessoas levam sua aptidão musical para o próximo nível, dominando instrumentos dos quais você nunca ouviu falar. Como esse cara. Isso mesmo, você pode tocar oficialmente as pedras. Brincadeira, esse é na verdade um instrumento antigo conhecido como litofone, que é demonstrado aqui pelo arqueólogo e professor Dr. Jean-Luc Ringot, que é especialista em música pré-histórica. Isso mesmo, o que você está vendo aqui é uma verdadeira rave pré-histórica. O instrumento funciona como um xilofone, mas é feito de várias pedras que criam sons semelhantes a sinos quando são acariciados por outras pedras. Na verdade, o litofone ainda é usado em áreas vietnamitas tradicionais até hoje. Veja essa mulher em Ha Glai, nas terras altas centrais do Vietnã, exibindo seu Dan Da, um litofone tradicional dos grupos étnicos da região. Muito legal, não é? O oceano é o lar de uma gama tão diversa e colorida de criaturas que é impossível controlar tudo o que existe abaixo de suas profundezas tenebrosas. Você já viu algum desses seres místicos antes? Essas criaturinhas surreais são adoravelmente conhecidas como anjos do mar, e se parecem mais com Pokémon do que animais de verdade. Os anjos do mar, ou pterópodes, são na verdade um grupo fascinante de caracóis do mar, que passam a vida inteira nadando, ou à deriva no oceano, sem nunca tocar o fundo. Eles podem ser encontrados em todo o mundo, desde regiões polares até mares tropicais, e recebem seu apelido de seus apêndices em forma de asas, chamados de parapódios, que se agitam em ambos os lados de seus corpos gelatinosos e transparentes. Porém, não se deixe enganar, os anjos do mar são criaturas minúsculas, e a maior espécie, a borboleta marinha nua, tem apenas 5 centímetros de comprimento. Embora não pareçam ameaçadores, os anjos do mar são na verdade carnívoros, e representam um desastre para as igualmente belas borboletas do mar, que prendem em teias mucosas pegajosas e engolem como um lanche. Você tinha ideia de que essas criaturas místicas existiam em nossos oceanos? Depois que você se recuperar dessa revelação de que talvez um Pokémon não seja tão surreal assim, você pode deixar a sua curtida e se inscrever no canal e ativar o sininho, só para ter certeza de nunca perder em descobrir mais fatos pouco conhecidos sobre o mundo que nos rodeia. Eu mencionei que os anjos do mar também são grandes fãs do Fala Sério? Ok, vamos voltar ao assunto. Existem muitos parques temáticos e atrações famosas no mundo, mas se você for muitas vezes na Disney World, pode se tornar um pouco cansativo. Se você está procurando algo um pouco diferente para apimentar o seu dia, por que não ir ao Le Machin Delier, também conhecido como Steampunk Wonderland, localizado em Nantes, na França. Essa metrópole criativa é uma combinação de instalação de arte e parque de diversões que traz o mundo bizarro ao escritor de ficção científica Júlio Verne à vida. Essa ilha no centro da cidade abriu seus portões em 2007 e oferece passeios e máquinas menores diferentes de tudo que você já viu antes. Os visitantes podem subir a bordo de aranhas gigantes e vermes, entre toneladas de outras criaturas steampunk. Mas o maior obstáculo de longe é o grande elefante mecânico de 48 mil quilos, que carrega 50 pessoas enquanto atravessa o parque olhando para os humanos insignificantes abaixo. A vida sob as ondas é certamente mais misteriosa do que podemos imaginar. E o que são aquelas bolachas da praia? Você sabe, aquelas conchas achatadas em forma de moeda, com uma forma de estrela impressionante estampada do lado, que as pessoas adoram colecionar quando são levadas para a costa? Aposto que você nunca viu um vivo antes. Também conhecidos como biscoitos do mar ou biscoitos de pargo, são na verdade uma espécie de ouriços do mar achatados e escavadores, que pertencem à ordem Clipeasteroida. Quando estão vivos, têm na verdade uma cor
cor marrom arroxeada, e seus espinhos difusos são cobertos por pequenas cerdas flexíveis chamadas de cílios, que usam para se mover e transportar comida para a boca central. Quando morrem, seus esqueletos ficam descoloridos pelo sol, deixando eles brancos, e as pequenas espinhas desaparecem. A estrela em suas costas, que consiste em placas de carbonato de cálcio, dispostas em um padrão quíntuplo, fica mais visível quando morrem. Então, da próxima vez que você coletar esses na praia, lembre-se, você está literalmente coletando cadáveres. Você vai precisar pegar $1 para essa próxima informação alucinante. Se você tiver, pegue uma nota de $1 padrão e procure a aranha escondida. Ainda não viu? Vire de lado e preste atenção especial ao canto superior esquerdo do grande número 1. E você vai ver um minúsculo aracnídeo aparecendo por trás da borda branca. Há muita especulação sobre por que existe essa adição oculta. Alguns dizem que é apenas uma ocorrência acidental de onde o desenho da linha varia, enquanto outros afirmam que foi colocado intencionalmente, como uma medida de anti-falsificação. Alguns também afirmam ver uma coruja ou uma caveira com os ossos cruzados, em vez de uma aranha. Mas, seja o que for, aposto que você nunca viu isso antes. O que você vê? Aranha, coruja, caveira com ossos cruzados ou algo totalmente diferente? Conta aí nos comentários e eu vou responder alguns de vocês. E se tiver alguma informação incrível da internet para compartilhar com o mundo, por que não manda para mim nos comentários? Quem sabe eu posso usar para o próximo episódio. A maioria de nós só pode sonhar em desenterrar uma pedra preciosa, mas existem pessoas que dedicam suas vidas a caçar joias, e às vezes a recompensa pode ser enorme, literalmente. Thomas Nagin é o apresentador de um programa chamado The Mineral Explorers, e o que você está vendo aqui é um enorme pedaço de quartzo sendo extraído da mina de quartzo Coleman, Arkansas, em 2014. Ao lado de Arkansas, um dos únicos outros lugares onde um quartzo de excelente qualidade pode ser encontrado é no Brasil. Existem muitas variedades diferentes de quartzo, várias das quais são consideradas gemas semi-preciosas. Desde a antiguidade, o quartzo está entre os minerais mais comumente usados na fabricação de joias e esculturas em pedra dura. E eles podem não ser as pedras mais valiosas que existem, mas encontrar pedaços tão grandes quanto aqueles que esses caras desenterraram certamente vão dar um bom dinheiro quando vendidos juntos em leilão. O favo de mel é uma das guloseimas mais doces que o homem conhece, mas com que frequência você consegue ver um inteiro antes de ser misturado e transformado em mel ou usado em sorvetes? Bem, aqui está uma doce visão para você. Você já viu algo tão estranhamente satisfatório? Todo aquele doce mel escorrendo para fora. Com certeza deixaria suas mãos muito pegajosas, especialmente se você decidir fazer isso com as mãos nuas, tipo essa mulher. Porém, antes de sair espremendo tudo, você tem que saber que isso destrói totalmente o favo de mel. Para que o mel seja extraído de maneira adequada, ele geralmente é centrifugado e filtrado usando um extrator, antes de decidir o seu uso, e então engarrafado. Definitivamente requer muito mais paciência do que apenas esmagar com as próprias mãos, mas apenas pense na pobre colônia de abelhas que dedicou suas vidas construindo isso. A menos que você seja um pai, ou mesmo se você for um, é provável que você nunca tenha visto isso antes. Antes que você se revolte sobre o quanto essas crianças estão sofrendo, eu deveria dizer a você que esses bebês não estão realmente em perigo, eles estão apenas sendo radiografados. A engenhoca de aparência desconfortável é conhecida como Pigglestat e foi projetada na década de 1960, para evitar que crianças fossem expostas à radiação durante os raios-x. Parte da razão pela qual todas as crianças retratadas dentro de um parecem tão desconfortáveis é que sua metade inferior fica pendurada livremente para fora da máquina, enquanto seus braços são içados permanentemente acima delas. Usar o Pigglestat significa que os técnicos podem capturar uma imagem na primeira tentativa, sem que a criança se mexa. Aparentemente, não é tão comum ver uma dessas engenhocas hoje em dia, o que até parece uma coisa boa. Alguém mais acha que se parece totalmente com aquela cena em Charlie e a fábrica de chocolate em que Augustus Gloop fica preso num tubo de chocolate? Ser agricultor é mais estressante do que você pode imaginar, especialmente quando uma série de circunstâncias imprevistas podem significar o fim de seu sustento em um instante. Quando um incêndio eclodiu durante o calor do verão, em julho de 2013, em um campo de 32,4 hectares em West Country, Colorado, o fazendeiro local Eric Howard sabia que precisava pensar rápido antes que as chamas tragassem as valiosas safras que estavam quase concluídas. Ele saltou em seu trator e seguiu a borda do fogo para criar uma fronteira que funcionaria como um escudo protetor entre as chamas e as colheitas delicadas. Ao impedir que o fogo se espalhasse ainda mais, ele foi capaz de proteger com sucesso mais da metade do campo de ser destruído em um piscar de olhos. Depois de dirigir tão perto das chamas, até a tinta do trator de Howard começou a empolar. Então é difícil imaginar o calor que ele deve ter sentido atrás do volante. É verdade o que dizem, nem todos os heróis usam capas. Alguns usam apenas jeans e botas, não é? Todos nós podemos sonhar em ser capazes de nos comunicar com os animais, mas há uma linguagem universal que compartilhamos com eles, e essa é a linguagem do amor. A maioria das pessoas tem uma cantada favorita ou um truque para chamar a atenção de alguém em um bar lotado, mas não o mergulhão encapuçado. Eles costumam fazer isso.
Essa filmagem, que mostra um elaborado ritual de cortejo, foi capturada por Michael e Paula Webster para o filme Tango in the Wild, e é uma visão incrivelmente rara. O mergulhão encapuçado é uma ave criticamente ameaçada de extinção, que se reproduz em alguns lagos basálticos no interior de Santa Cruz, extremo sudoeste da Argentina. Esse flerte emplumado não foi oficialmente descoberto pelos cientistas até 1974, porque vive em um dos ambientes mais remotos e inóspitos da Terra. Durante a época de reprodução, eles estabeleceram suas colônias de nidificação em lagos nas estepes patagônicas áridas, e bem poucos tiveram a sorte de vê-los dançar e cortejar como neste clipe. Que gracinha! Você já sentiu que precisava se enfiar em um buraco quando algo bem vergonhoso aconteceu? Bem, você deveria seguir algumas dicas desse cara. Esse espertalhão é o usuário do Reddit, Mossberg91. Caso você esteja se perguntando como um ser humano pode simplesmente desaparecer no meio dos arbustos em um piscar de olhos, a resposta é simples. Faça para si um terno ghillie. Em termos simples, um terno ghillie é um tipo de roupa de camuflagem projetada para se parecer com o plano de fundo de um ambiente natural, como folhagem, neve ou areia. Normalmente, ele é construído com uma rede ou tecido coberto por tiras soltas de estopa, tecido ou barbante, feito para se parecer com folhas ou gravetos. Mas folhas reais ou musgo também podem ser usados para realmente se misturar. Esses tipos de roupas são usadas principalmente por militares, policiais, caçadores e fotógrafos da natureza, que desejam se esconder de inimigos ou alvos. E você ficaria surpreso com o quão difícil é acertar. Para provar o quão perfeito é o traje de Mossberg, vamos verificar mais uma vez, mas ao contrário. Existem muitas moedas raras no mundo, mas nenhuma é tão única quanto as criadas pelo mestre Roman Butin. Esse artista russo aprendeu a gravar sozinho, assistindo aos tutoriais do YouTube antes de dar o salto para transformar sua paixão em uma carreira de tempo integral. E cara, valeu a pena. Com uma imaginação selvagem, mão firme e muita paciência, ele pega níqueis reguladores e os transforma em obras de arte incrivelmente intrincadas. A tela preferida para seu trabalho é a Silver US Morgan, por seu tamanho e espessura. E quando ele termina de trabalhar, cada moeda é transformada em um item de colecionador totalmente único. Seus designs artísticos não são a única coisa que torna essas moedas tão especiais. Muitos também são equipados com camadas secretas e armadilhas ocultas, como molas, alavancas e portas de gatilho, que Butin adiciona usando mecânica em miniatura. Se você está se perguntando como colocar as mãos em uma dessas moedas fantásticas, Butin as vende online e em leilão. E é justo dizer que podem custar muito caro. Fora do meu orçamento, com certeza. Ver algo de perto pela primeira vez pode mudar completamente sua perspectiva. É só dar uma boa olhada nisso, por exemplo. O que é isso, exatamente? Algum tipo de vegetal estranho mutante, talvez? Na verdade, essa é uma cauda de elefante. Acredite ou não, não é o cabelo fino e macio que cobre a cauda dos maiores animais terrestres da Terra, mas sim grandes e grossas cerdas. As caudas dos elefantes têm muitos usos. Eles usam suas caudas para se comunicar como cães, abanando elas para significar felicidade ou excitação. Os bebês elefantes também seguram a cauda dos elefantes mais velhos enquanto viajam pelas planícies em grandes grupos para maior segurança. Mais importante ainda, este arremate robusto funciona como um mata-moscas eficiente que os elefantes usam para afastar as irritantes moscas picadoras. Às vezes parece que nós, humanos, realmente precisávamos de uma cauda também, não é? Desde a antiguidade, os humanos usam tijolos para criar estradas e caminhos. Estradas de tijolos são fáceis de reparar e substituir, e são robustas o bastante para aguentar a água e congelamento, sem formar rachaduras. Mas colocar os próprios tijolos já foi uma tarefa longa e complexa. Ou seja, até a última década ou mais, quando o processo foi totalmente transformado. Essa máquina, que parece ser movida à magia negra, é conhecida como impressora rodoviária, e é capaz de criar uma estrada com tanta facilidade quanto estender um tapete. Os tijolos são inseridos na máquina e montados verticalmente, antes de deslizarem lentamente pela rampa e pousarem no solo. Tem uma coisa muito gratificante em assistir a máquina trabalhando, e usar uma impressora rodoviária pode permitir que as pavimentadoras montem 500 metros de estrada por dia, de 0,9 a 6 metros de largura. Eficiência total. Qual é a coisa mais louca que aconteceu na sua cidade? Seja o que for, aposto que não se compara com essa multidão de macacos furiosos por todos os lados no meio da rua. Este evento bizarro ocorreu em 11 de março de 2020, em Lopburi, Tailândia, e foi filmado por um homem local, que provavelmente estava tão perplexo quanto qualquer outra pessoa infeliz o suficiente para testemunhar o que já foi apelidado de o ataque dos macacos. Aparentemente, toda a aprovação foi o resultado de uma guerra por território entre 4 gangues de macacos rivais, cada uma com cerca de 500 e 600 macacos fortes. Quando uma das gangues conseguiu vasculhar mais um monte de comida do que as outras, as gangues que viviam do outro lado do cruzamento movimentado decidiram lançar um ataque de ciúme. Moradores aterrorizados barricaram suas portas, enquanto os macacos corriam pela cidade, deixando um rastro de lixo e excrementos em seu caminho. Mesmo em um dia normal, os destemidos primatas governam as ruas ao redor do templo Prang Sam Yod,
no centro de Lopburi, patrulhando o topo das paredes e atacando carros estacionados. O problema ficou tão fora do controle que uma campanha governamental de esterilização está sendo travada contra as criaturas, depois que a pandemia provocou uma mudança inesperada em seu comportamento. Não tente compartilhar a sua casa com tropas de macacos irritados. Você já teve um pesadelo em que fica preso sob o gelo, incapaz de chegar à superfície? Parecia com algo assim? Quem mais prendeu a respiração enquanto assistia isso? Esse corajoso absoluto, ou louco varrido, dependendo de como você olha para ele, é o mergulhador Peter Capon. Existem alguns atletas bastante incríveis no mundo, mas algumas pessoas vão ao extremo com seus impressionantes feitos de espírito esportivo. Caso você não saiba, mergulho livre é uma forma de mergulho que depende inteiramente de prender a respiração enquanto está debaixo d'água, em vez de usar qualquer tipo de aparelho ou equipamento de mergulho. Capon deu um passo adiante em 23 de janeiro de 2019, quando mergulhou diretamente sob o gelo de um lago congelado, Milada, na região de Liberec, na República Tcheca. Capon não é novato em deslizar sob o gelo como um fantasma, mas é seguro dizer que isso é realmente algo que você nunca deve tentar em casa. É um pássaro? Um avião? Não, é uma mariposa. As mariposas podem não ser as criaturas mais conhecidas por serem interessantes no planeta, mas se você colocasse os olhos no beija-flor falcão-mariposa, com certeza iria confundir com um elegante beija-flor. Afinal, o nome diz tudo. Esse inseto felpudo é tão eficaz em imitar a sua contraparte emplumada por causa de seu enorme tamanho e tromba de 1 polegada de comprimento, que se lança de flor em flor coletando néctar. Ao contrário da maioria das mariposas que tem um abdômen estreito, a beija-flor falcão-mariposa também se parece com uma ave porque parece que tem penas na cauda. A espécie incomum pode viajar a velocidades incríveis de até 19 km por hora e continua a voar independente do mau tempo, o que a torna uma das espécies mais robustas de borboletas e mariposas do mundo. Se eu fosse um inseto, certamente não gostaria de ficar cara a cara com esse carinha aí. Se você pudesse ter qualquer superpoder, qual seria? A maioria das pessoas provavelmente diria voar, sem hesitar, certo? Infelizmente, é improvável que os humanos desenvolvam asas e voem para o céu tão cedo. Mas existe outra maneira de voar alto com os pássaros, e não estou falando apenas em pular num avião. Christian Moulek, de 60 anos, de Lorient, França, ganhou o título de Homem-Pássaro por sua carreira pouco convencional voando ao lado de algumas das aves migratórias do mundo. Tudo começou em 1995, quando ele descobriu que os gansos de testa branca menor estavam lutando com sua migração da Alemanha para a Suécia. O meteorologista decidiu adaptar uma aeronave ultraleve de 2 lugares para voar ao lado das espécies vulneráveis e guiá-las em uma rota de migração mais segura. Hoje em dia, Moulek adaptou seu plano de migração em uma experiência única para turistas que podem esperar um passeio de avião de 35 minutos com seus companheiros aviários. É tudo divertido até que um ganso confunda você com outro durante a temporada de acasalamento. E aí, qual dessas coisas fez o seu queixo cair? Se você acha que o seu cérebro aguenta mais, deveria dar uma olhadinha em um dos episódios anteriores dessa série. Como sempre, obrigado por assistir. Até a próxima.